Ao nosso webinar, eu quero chamar a doutora Cristiana Almeida, membro do Conselho Permanente de Ex-Presidentes da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, participante do Médicos pela Vida e autora de protocolos de terapia pré-hospitalar de Covid, incluindo o nosso protocolo, o protocolo de Campina Grande. Boa noite, doutora Cristiana. Boa noite a todos. Autora não, coordenadora. Nós trabalhamos em conjunto durante muitas horas e foi um trabalho muito bonito. Eu gostaria de agradecer agradecer o convite, mas parabenizar a todos que estão aqui, aos que organizaram, aos gestores de municípios, secretarias, aos conferencistas, a todos os médicos, aos ilustres participantes que já foram citados e à comunidade brasileira que nos assiste. Essa implantação de protocolo foi... Está ouvindo? A implantação desse protocolo em Campina Grande tem um objetivo único, que já foi citado aqui, que é o de salvar vidas, evitando que pessoas infectadas pelo coronavírus voltem para suas casas sem tratamento, o que fere todos os critérios de conduta em doenças infecto-contagiosas. Esse protocolo contempla de forma muito especial a questão do acesso do paciente à unidade de saúde até a sua evolução e alta e declaração de cura. Cura é a palavra mais importante dessa live hoje. A Declaração de Helsinki, em 1964, sobre ética médica, assinada por um sem número de países, declara universalmente que a saúde de meu paciente será a minha primeira consideração. Qualquer ato ou conselho que possa enfraquecer a resistência física ou mental de um ser humano pode ser usado apenas em seu interesse. E não é interesse do paciente acometido de uma doença infecciosa não ser tratado na vigência da doença. O conceito do dever quase sagrado do médico de prescrever e tratar deve ser enfatizado e focado nessa pandemia. Esse conceito, que considera a vida de uma pessoa como foco e a razão única do ato médico, também deve ser aplicada à pesquisa necessária para a validação dos conhecimentos científicos que nos guiaram através de séculos, mesmo durante epidemias severas que mataram, mas ensinaram a luta de médicos pela vida e a importância do conhecimento empírico adquirido face a face com o doente. A pesquisa clínica em um ser humano não pode ser realizada sem o seu consentimento livre, depois que ele foi informado. Se ele é legalmente incompetente, o consentimento do responsável legal deve ser formalizado. E isso faz parte também da Declaração de Helsinki. Nada justifica, durante uma pandemia, estudos científicos chamados de evidência A, realizados cruelmente fora dos conceitos de ética e moral, ou com doses acima das preconizadas para algumas drogas, ou com o uso de placebos em pacientes em fases críticas da doença. Felizmente, esses estudos que foram enfatizados de forma errada por autoridades de saúde, por médicos como justificativa para omissão de tratamento e pela mídia, foram, na maioria, em sua grande maioria, para o lixo da história da medicina, colocando a dúvida e a incredibilidade em instituições e revistas médicas que guiaram com absoluta fé nossa formação médica. É uma frustração quando a gente vê o que aconteceu com as inúmeras publicações médicas que eram consideradas o farol de nossa vida científica. Na vivência de uma pandemia, de uma doença desconhecida, uma doença que está sendo vivida por pessoas, aprendida pelos profissionais de saúde, pelos médicos que estão na linha de frente. O conhecimento adquirido nessa luta, a evidência originada da prática clínica, evidência B, mas que salvou tantas vidas, deve ser considerada e multiplicada.
Nós, os médicos, que acreditamos no tratamento e na cura, temos que ser os fatores multiplicadores desse conceito. E os gestores, os multiplicadores dessa visão na atenção básica de saúde e na busca da cura. Muitas vidas foram perdidas pelo pânico causado no início, pelas histórias de vidas ceifadas na China primeiro, depois na Europa, berço das civilizações e atualmente ferida mortalmente. O vírus chegou de forma brutal nas Américas, se multiplicando de forma cruel nos Estados Unidos e no Brasil. Chegou em países onde a ordem de tratar e de curar prevaleceu. E nesses países, que incluem Índia, Marrocos, Argélia, Arábia Saudita, Costa Rica, o pequeno El Salvador, a letalidade ficou abaixo de 1%. Esse princípio foi aplicado por pioneiros na França, em Marselha, no estado de Nova York, por Dr. Zelenko, e essas pessoas foram consideradas magos, exóticos, como a brasileira do Piauí, doutora Marina Bucá, que tem prestado um serviço espetacular aqui no Brasil e que se duvida da capacidade dela, apesar dessa atuação fantástica junto com outros médicos de Madrid, no colapso da cidade, e esses que atuaram no colapso de Belém do Pará, que foi apresentado aqui nessa nossa live. São magos, são heróis, são médicos que tratam, que ouvem seus clientes, que tentam evitar a morte. São médicos que doaram as vidas para salvar outras vidas. Será que a morte de tantos médicos era necessária? Eles, profissionais de saúde e de atividades básicas na Índia, não morreram. Usaram tratamento preventivo e acreditaram que esse vírus pode ser vencido. Numa estimativa feita recentemente sobre a mortalidade na Europa, foi calculado que 78% dessas mortes teriam sido evitadas se o tratamento precoce tivesse sido instituído cedo. Será que tantas pessoas deveriam ter morrido no mundo, no Brasil, na sua cidade, na sua família? São mortos anônimos para a imprensa, números sem faces e sem cerimônias fúnebres, sem as lágrimas de seus amigos e familiares. São avós, pais, irmãos, filhos. São mortos Covid e não Covid, como o doutor Enio falou. Porque no confinamento, por exemplo, na cidade de Nova York, as mortes por parada cardiorrespiratória em casa aumentaram 800%. 800%. Em Recife, durante o lockdown, aumentaram de 9 para 10 mortos por semana epidemiológica. Aumentaram de 9 a 10 para 190, um aumento de praticamente 1000%. Mortes por paradas cardiorrespiratórias em casa. Pessoas que não foram tratadas, que têm medo de ir ao hospital, e esses dados não são divulgados. Peço a todos os médicos brasileiros que olhem seus pacientes nos olhos e tratem. Peço que digam às suas famílias, a seus amigos, que se tratem. A cura. Eu estou aqui tratada, como tratei 100 pacientes sem óbitos, sendo especialista em medicina nuclear, porque essas pessoas chegaram à minha porta, banidas das unidades de saúde públicas ou privadas. Estou aqui saindo de uma Covid-19 complicada, aos 77 anos de idade, falando que fiz todo esse tratamento sem temor, na fase viral, em casa, com hidroxicloroquina, azitromicina, zinco e ivermectina, sem problemas cardíacos do tratamento, mas sim problemas originados da doença, que foi vendida como uma doença pulmonar, mas na realidade é principalmente uma doença do sistema nervoso central. Teria morrido sem tratamento, como soube de muitos que morreram. Estou aqui participando dessa luta por todos os brasileiros.
quero reconhecer o trabalho atual e incansável do Ministério da Saúde, dos gestores que assumiram esse trabalho nobre de prover os meios para essa batalha, dos médicos que tratam, dos gestores dos planos de saúde, da Presente, da Unimed, da Apvida, da população que deve exigir saúde e tratamento. Lembre-se que essa doença pode matar, sim, quando não tratada. Não interessa que percentual, porque toda vida é importante e é impossível adivinhar qual paciente sintomático evolui para a complicação ou para a morte. Mas devemos lembrar o grande número de sobreviventes com sequelas graves da doença, sequelas pulmonares, incapacitados físicos de diferentes idades, atletas que não podem mais competir, transplante duplo de pulmões já realizados, doenças cardíacas e tromboembólicas que afetam pessoas subitamente, pessoas que não foram tratadas quando deveriam ser. Somos todos médicos pela vida, brasileiros unidos pela vida em torno de um inimigo comum, o coronavírus. Antes de terminar, eu quero convidar para uma live internacional, onde algum desses médicos corajosos do mundo vão falar, onde devemos enfatizar a questão legal da omissão do médico que não trata e deixa morrer. Parabéns a todos e vamos continuar lutando. Devemos todos sair do pânico para a ação. Muito obrigada. Gostaria de bater palmas.